Esse livro ele foi publicado 30 anos após a publicação do primeiro livro, ou seja, 30 anos após ser publicado o Conto da Aia. A gente vem com a continuação e ele já vai trazer pra gente a perspectiva de 3 mulheres que vão ser as personagens principais desse livro, que vão narrar pra gente tudo o que acontece em Gillert após 15 anos ainda. Gillert ainda está de pé, para o nosso desespero. Oi, gente! Bom, meu nome é Carol Azevedo e sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Bom, e antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar. Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando dos vídeos e isso me dá um gás a mais. Bom, e também eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo se vocês quiserem seguir e tudo mais. Então vamos logo começar o vídeo. Bom, gente, o vídeo que eu trago hoje é uma resenha desse livro aqui, Os Testamentos, da Margaret Atwood. Sim, vou trazer essa autora maravilhosa que eu sou apaixonada nos livros dela. E de cara, Os Testamentos virou um dos meus livros favoritos. E eu já vou explicar a vocês o porquê que esse livro é tão bom e tão maravilhoso. Bom, se vocês nunca leram nada da Margaret Atwood, principalmente o Conto da Aia, que esse livro aqui é a continuação do Conto da Aia. Então eu recomendo que primeiro vocês leiam o Conto da Aia para depois ler esse livro, porque senão vocês vão ficar meio perdidos do que está acontecendo. E eu só queria ressaltar que quando eu terminei de ler esse livro eu entrei num surto. Por quê? Essa história é muito maravilhosa e quem leu o Conto da Aia e ficou aguardando por tanto tempo a continuação, que é esse livro aqui, você entra em surto real, porque é uma história maravilhosa, gente, é maravilhosa. Esse livro ele foi publicado 30 anos após a publicação do primeiro livro, ou seja, 30 anos após ser publicado o Conto da Aia. A gente vem com a continuação, a Margaret Atwood até falou que não iria fazer uma continuação, ela não pretendia fazer uma continuação até então, mas a história repercutiu tanto, é um livro que ficou muito famoso por ter uma história extremamente marcante, então ela resolveu fazer a continuação e esse livro aqui vai ser a continuação da nossa República de Gillert, uma república que eu odeio e tenho um ódio extremo, mas é isso. Bom, antes de começar falando desse livro, eu vou situar vocês mais ou menos do que está acontecendo. A gente vai tratar nesse livro sobre a República de Gillert, uma república teocrática e que ela tira todos os direitos das mulheres, exatamente, todos. Tudo aquilo que as mulheres conquistaram ao longo dos anos, nessa nova república, elas perdem tudo de novo. Então, eu tenho muita raiva de Gillert, vocês podem imaginar já o porquê, né? Gillert estava no seu início, no início da sua fundação. Então a gente tem uma personagem principal no primeiro livro, mas já nesse livro aqui já são outros personagens principais. Porque se eu não me engano, se passaram 15 anos após a gente ter acesso a Gillert, se passaram 15 anos de quando a gente tem elementos sobre o primeiro livro. Então nesse segundo livro, a gente já tem outros personagens, outras pessoas, mas alguns personagens do primeiro livro, como a tia Lídia, permanecem nessa história aqui. E no primeiro livro a gente tinha mais uma visão de como era a vida das aias. As aias, para quem não sabe, são as mulheres que são destinadas a ter filhos e elas são praticamente barrigas de aluguel de comandantes e esposas que não podem ter filhos. Então, cada comandante de alta patente, eles têm direito a ter uma aia ou não. Então, se a mulher deles, porque eles sempre alegavam que as mulheres é que não podiam ter filhos, não poderiam ter filhos, era enviado uma aia para a casa deles. Então as aias elas usavam essa roupa aqui e tudo mais. Esse livro aqui ele já vai trazer pra gente a perspectiva de 3 mulheres que vão ser as personagens principais desse livro, que vão narrar pra gente tudo o que acontece em Gillert após 15 anos ainda. Gillert ainda está de pé, para o nosso desespero. Uma dessas personagens, como eu já mencionei, é a tia Lídia. A tia Lídia, ela é uma das tias mais poderosas de Gillert, porque ela é uma das fundadoras. Ela que teve lá naquele início, que ajudou a criar muitas das leis, mas as tias, elas não têm um poder exatamente. A tia Lídia, ela é muito poderosa entre as mulheres, mas já quando chega com os homens, é como se fosse um poder falso, porque o homem sempre vai ter poder sobre a mulher em Gillert. Bom, nessa narrativa a gente vai passar a conhecer melhor sobre a rotina das tias, como que é a vida das tias. Porque até então, no primeiro livro, a gente tinha mais a visão de como era a vida das aias, das martas, mas nesse livro aqui a gente vai conhecer mais sobre as tias. E lembrando que em momento nenhum a Margaret Atwood, ela bota a tia Lídia
como se fosse uma injustiçada, como se fosse uma pobre coitada. Não. A tia Lídia, ela tem plena consciência das coisas que ela cometeu, dos atos ruins que ela cometeu. Em momento nenhum ela é taxada como se fosse pobre coitada ou algo do tipo. Então achei isso muito interessante, porque de fato a tia Lídia fez coisas horríveis para muitas outras mulheres, mas quando a gente tem acesso ao ponto de vista dela, a gente entende o porquê ela fez aquilo. Muitas das vezes ela foi obrigada a fazer aquilo para tentar sobreviver. Então, tipo, ela cometia muitas barbaridades, porque ela era uma das mulheres que disciplinava as aias. Então, tipo, tinha muitos castigos, as coisas absurdas. Então, ela meio que estava de frente nisso. E daí a gente vai ter o ponto de vista da tia Lídia e tudo mais. Eu achei isso muito interessante, conhecer mais sobre essa personagem, que até então no primeiro livro eu não me simpatizava muito com ela, achava ela meio, tipo assim, como que ela tem coragem de fazer isso com outras mulheres? Mas nesse livro aqui a gente tem a consciência de que a tia Lídia, ela sabe que cometeu erros, sabe que o que ela fez foi errado, mas foi a única forma que ela achou de conseguir sobreviver a Gilert. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante é que a autora, ela ressaltou uma coisa primordial, que é o quanto a leitura é importante na nossa vida. Então, a primeira coisa que governos ditatoriais tiram das pessoas de ler e de escrever, porque a leitura é algo muito poderoso. O ser humano que lê, ele retém muito conhecimento, e o conhecimento quebra o poder. Uma pessoa que pensa muito não é uma pessoa querida em governos ditatoriais. Então, nesse governo de Gilert, as mulheres elas não poderiam ler e nem escrever, exceto as tias. As tias poderiam ler e escrever, porque até então era elas que escreviam as leis e tudo mais. Em governos ditatoriais, assim, o que eles querem são pessoas que não pensem, que apenas aceitem aquilo que está sendo ditado, e é isso. Mas quando as pessoas têm acesso ao conhecimento, porque a leitura ela dá uma autonomia para a sua vida, ela faz você pensar, faz você ter opiniões. Então isso é uma coisa que é recriminada em governos ditatoriais. Então em Gilert, tanto que as únicas pessoas que liam em Gilert são as tias e apenas as tias. E os homens, é claro. Das mulheres apenas as tias. Por quê? Porque as tias que escreviam as leis e tudo mais, criavam hinos. Então elas poderiam ler e escrever, as outras mulheres não. Então a gente percebe o quanto a leitura, a escrita, faz muita falta na vida do ser humano. Bom, as outras duas protagonistas é uma mulher chamada Agnes, que ela cresceu em Gilert, então a gente vai ter acesso a é a primeira geração assim que foi criada em Gilert, então a gente vai ter acesso a como era a vida dela, saber mais do que acontecia em Gilert, o que eles faziam com as crianças, o que as meninas tinham que aprender, porque lá eles tinham escola para esposas, coisas assim. Então a gente vai ter acesso à rotina da Agnes e conhecer mais sobre essa personagem. E a outra personagem principal também é a Daisy, que é uma menina que ela cresceu no Canadá. E ela sabe que Gilert existe, ela vê no noticiário sobre Gilert e tudo mais, mas é apenas aquela coisa de só assistir o noticiário e não saber exatamente do que acontece de verdade lá. Ela já cresce com aquela raiva de Gilert também, porque no Canadá eles acolhem as pessoas refugiadas de Gilert, então a escola também ensina que Gilert não é um lugar bom e tudo mais, então ela já tem meio que essa noção. Então, através dessas três personagens, a tia Lídia, a Agnes e a Daisy, essa história é maravilhosa sendo narrada por elas. Então, a gente vai ter três personagens que cada uma está em um contexto diferente. Uma está numa relação de poder e de já conviver em Gilert há muito tempo, e outra que cresceu em Gilert, só tem Gilert como uma pauta de vida. E uma outra personagem que cresceu no Canadá totalmente diferente, costumes diferentes e vivências diferentes. Apesar de elas estarem em contextos diferentes, elas vão acabar num dado momento se cruzando, e daí que toda a história vai começar a se desenrolar. Mas para isso ainda vai ter muita água para rolar, sério, vai ter muita coisa para acontecer. Então, essa história é uma história que eu recomendo muito. Se você leu o Conto da Aia, é fã do Conto da Aia, eu recomendo demais que você leia essa história, porque a continuação desse livro está simplesmente incrível. O final, eu gostei bastante do final.
Eu gostei bastante das 3 personagens, pra falar a verdade. Eu tinha uma antipatia com a tia Lídia, mas nesse livro a gente reconhece de verdade quem a tia Lídia é, e a gente descobre mais sobre o passado dela antes de Gillert, como que ela foi parar lá. Então eu achei isso muito interessante. E, cara, eu só recomendo que vocês leiam, porque esse livro me deixou em surto. Ele é maravilhoso, eu já disse isso, mas sem palavras pra descrever essa obra-prima da Margaret Atwood. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tô um pouco afetada da minha vida depois de terminar esse livro. Mas é isso, eu esperei muito por esse momento. Se vocês gostarem, curte, compartilha, comenta. Então é isso, gente. Um beijo e até um próximo vídeo.